Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Seu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa instituição já está com os trabalhos presenciais, as doutrinárias acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. O grupo de estudos também, esse grupo já retornou de forma presencial às quartas-feiras, às 19 horas. E dando prosseguimento aqui ao nosso estudo nesse formato, para aqueles que ainda não têm condições de ir até a nossa casa, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. E no momento nós estamos no item da alma, o item que vai tratar sobre a alma. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 139 e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 140. Então vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos, pergunta número 140. Que pensar da teoria segundo a qual a alma é subdividida em tantas partes quanto são os músculos a presidir cada uma das funções do corpo? Vamos ler de novo. Que pensar da teoria segundo a qual a alma é subdividida em tantas partes quanto são os músculos a presidir cada uma das funções do corpo? Lembrando que a tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham aí de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Vamos ver o que é que Kardec que os espíritos responderam a essa pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. E isso depende também do sentido que atribuímos à palavra alma. Se a entendemos como fluido vital, a teoria está certa. Se como espírito encarnado, está incorreta. Temos dito que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem que para isso tenha que se dividir. Então a gente já viu aqui no início desse capítulo da encarnação dos espíritos, quando nós começamos a estudar esse item da alma, que existem várias definições para a palavra alma. E para a gente entender melhor isso, a gente pode ir lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2º, que Kardec vai estar lá explicando toda essa questão da nomenclatura, do sentido da palavra alma. Vimos aqui no início que quando os espíritos responderam, eles responderam que o sentido aqui é de alma enquanto espírito encarnado. Então, quando estiver falando alma, está se referindo a um espírito que está encarnado, utilizando um corpo físico. Aí o que é que Kardec pergunta? Existe uma teoria que diz que a alma
é subdividida em diversas partes, tanto quanto os músculos, querendo dizer o quê? Que cada parte do nosso corpo, cada órgão, tem uma parte dessa alma, por isso que ele funciona, por isso que essas partes, esses órgãos, desempenham as suas funções, porque em cada um deles tem uma parte da alma. Aí Kardec pergunta, e aí? O que é que os espíritos dizem dessa teoria? Aí os espíritos respondem, se vocês estiverem entendendo aí alma com o sentido não de espírito, mas de fluido que anima, que faz com que tenha vitalidade, que faz com que funcione, aí sim, está certo. Se você está entendendo alma como aquilo que anima, como o fluido que faz com que cada órgão funcione, isso está correto. Se no momento que você usa a alma como partes que cada órgão tem para exercer a sua função, aí tudo bem. Se for nesse sentido, está correto. Mas se é como o espírito encarnado, que está fragmentado para fazer com que cada parte do corpo funcione, isso está incorreto, porque o espírito é indivisível. Então, mais uma vez, os espíritos distinguem a alma enquanto funcionamento, função, vitalidade que vem através de um fluido, que é o fluido vital, e que a gente já viu que no capítulo, na parte primeira, tem um capítulo só para tratar disso, e nos vídeos anteriores nós já estudamos sobre isso. Quem está chegando aqui pela primeira vez pode ir lá ver. Isso está incorreto. Então, os espíritos distinguem muito bem. O espírito é que anima o corpo, faz com que o fluido que pertence, que está, o fluido sim, que está subdividido e tem uma porção para que cada parte do corpo funcione direitinho, é diferente desse fluido. O espírito utiliza este fluido para fazer com que estes órgãos cumpram suas funções e façam com que o espírito possa utilizar este corpo. E ainda usa um outro corpo intermediário para fazer com que isso aconteça, que é o perispírito. Então, aí a gente tem, de novo, os espíritos reforçando que nós temos um perispírito e um corpo físico, mas que é o espírito, o ser, a individualidade dotada de inteligência que utiliza este corpo físico através da interferência do perispírito, que é um intermediário entre essa inteligência e esse corpo que atua, fazendo com que esse fluido se distribua nas diversas partes para que cada parte do corpo possa cumprir a sua função. Então, esse espírito inteligência é indivisível, que utiliza esse corpo intermediário para fazer com que este corpo físico que nós utilizamos tenha essa divisão do fluido que anima este corpo. Então, mais uma vez, a palavra alma com significados e sentidos diferentes. Então, quando Kardec pergunta sobre essa teoria, os espíritos dizem, se nessa teoria, quando você utiliza a palavra alma, você está se referindo ao fluido que anima a matéria, o corpo físico,
que anima a matéria orgânica para que ela funcione, ok, tá correto, pode ser dividido, porque cada parte vai conter uma parte desse fluido. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma quantidade de fluido vital para animar este corpo durante o tempo que ele for existir, e este fluido vai ser distribuído neste corpo para que cada parte dele exerça a sua função. Então, se você está falando alma neste sentido, ou esta teoria está falando de alma neste sentido, deste fluido que anima o corpo, está correto. Porque ele realmente é dividido uma porção para cada parte. Para que cada parte funcione. Coração, cada parte do corpo, cada órgão, cada músculo cumpra a sua função. Mas o espírito não. O espírito é indivisível e é o espírito que faz isso. É ele que transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, que para isso tem que se dividir. Ainda assim está mostrando que quem está na regência dessa divisão, com que faz com que a coisa aconteça, com que cada um funcione, é o espírito. Porque o corpo sem o espírito, já vimos em perguntas anteriores, é apenas uma massa de carne, que pode até ter vida orgânica, ter vida durante um tempo, mas é apenas uma massa de carne. É o espírito que dota este corpo de inteligência e capacidade de expressar e de atuar no mundo. Então, essa foi a resposta dos espíritos, e mais uma vez aqui nós estamos vendo que o espírito é indivisível e atua através do perispírito e do corpo físico. Enquanto está encarnado, utiliza o perispírito e o corpo físico. Quando desencarnado, utiliza-se apenas do perispírito para se expressar. E essa pergunta, número 140, ela tem uma continuação, que é a 140A. E aí Kardec questiona, sim, mas houveram espíritos que deram essa resposta, porque a pergunta 140A, na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação que Kardec faz. Ele diz, no entanto, há espíritos que deram essa definição. Por isso que ele, inclusive, traz a pergunta para esclarecer. Outros espíritos deram essa resposta. Disseram que o espírito, que a alma é isso, ela se subdivide para animar as partes. Resposta dos espíritos. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, o que é efeito, que é o corpo ser animado por esse fluido, e por isso ele ter movimento, e por isso ele conseguir funcionar, alguns espíritos, por entenderem que essas partes funcionam, é que esta é a causa do funcionamento, então a alma estaria ali. Mas isso é o efeito, é o resultado. Quem faz com que esse resultado aconteça, ou seja, que haja esta distribuição desse fluido para que o movimento aconteça, o funcionamento aconteça, é a vontade do espírito que dirige todo o processo. Ou seja, o espírito é a causa e não o efeito. E esses espíritos, por desconhecerem, então estão ignorantes desse assunto, dão a resposta ou falam apenas daquilo que conhecem ou do que acreditam. Não significa que é esta a verdade. Então, é quando a gente vai falar sobre algo
que não é do nosso conhecimento. O que a gente vai estar falando é sobre o que a gente entende sobre aquele assunto. Não significa que isso é realmente o que acontece. Mas Kardec faz um comentário, que nós já vimos que o método que ele utilizou do Livro dos Espíritos foi, ele faz a pergunta aos espíritos, coloca a pergunta, os espíritos respondem, ele coloca as respostas e em algumas respostas ele tece comentários, ele complementa com comentários. Nessa pergunta 140A, quando os espíritos respondem, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, Kardec faz um comentário. A alma age no mundo material por intermédio dos órgãos. Estes, por sua vez, são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e mais abundantemente naqueles que são centros ou focos de atividades. Mas essa explicação não pode se aplicar à alma considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa na morte. Então, para deixar mais claro, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma possibilidade da gente entender de forma equivocada, Kardec explica ainda mais o que já estava bem claro. A alma age no mundo material por intermédio dos órgãos. Então, o espírito, para utilizar esse corpo tem órgãos. Estes órgãos são animados por um fluido chamado fluido vital, que nós também já estudamos sobre ele lá no livro 1º, que se reparte, se distribui entre os diversos órgãos desse corpo material. Mais abundantemente naqueles centros ou focos de atividades, nos órgãos que têm funções principais para o funcionamento deste corpo. Só que ele diz, mas com isso a gente não pode confundir com o espírito que habita este corpo durante a vida e que só deixa esse corpo quando este morre. Então, alma no sentido de aquilo que dá vitalidade ao corpo, nós estamos falando de fluido vital, aquilo que anima. Alma, enquanto espírito encarnado, é o que utiliza este corpo que está animado por um fluido vital, ou seja, tem vida e pode funcionar, porque senão o espírito não poderia utilizá-lo, é diferente. Então, o espírito encarnado é aquele que utiliza um corpo que tem vitalidade e que enquanto este corpo estiver vivo, ele o utiliza como um instrumento para estar aqui atuando no mundo material. Porque para atuar no mundo material é necessário um corpo material que tem vida, que está animado por um fluido chamado fluido vital, e o espírito, através do seu corpo intermediário, que é o perispírito, utiliza esse corpo para poder estar aqui nesta dimensão da matéria. Ok, meus amores? Então, a gente vai ficar por aqui hoje, recomendando a vocês que vão até a introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, que trata da alma, e também na parte 1ª para voltar sobre fluido vital, para que a gente possa ir entendendo. Afinal de contas, nós somos um grupo de estudos. E é isso que a gente faz. A gente vai relacionando as informações, os saberes que são trazidos aqui, para que nós possamos fazer as nossas reflexões. A partir daí, nós possamos ir entendendo melhor
E através desse entendimento, nós vamos construindo o nosso conhecimento sobre esses temas que são importantes, porque estão falando de um corpo que é instrumento que nós espíritos estamos utilizando enquanto estamos aqui encarnados, para que a gente possa entender toda esse mecanismo e utilizar da melhor forma possível a serviço do nosso aprendizado enquanto espíritos imortais, ok? Lembrando que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui neste canal, e que os trabalhos doutrinários da nossa casa já estão acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o grupo de estudos também às quartas-feiras, de forma presencial, às 19 horas, ok? Então, semana que vem, nós estamos aqui para darmos prosseguimento com a pergunta número 141. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Te agradecemos pelas energias que foram e que estão sendo derramadas sobre todos nós. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.